Dia, obrigada, Cláudio Humberto. Olha, bom sair de férias, muito bom voltar também. E é por isso que eu estou aqui hoje, na abertura do Jornal Gente, para falar sobre aquele assunto que é o assunto das rodas de conversa, da preocupação de muitos pais em relação aos seus filhos que vão para a balada. E é um setor inteiro que nesse momento passa por uma crise gigante sem ter responsabilidade direta por isso. Eu estou falando da contaminação de bebidas pelo metanol. São, segundo o Ministério da Saúde, na última atualização, que foi divulgada ontem, 16 casos confirmados no Brasil e outros 209 em investigação. A maior parte deles em São Paulo, 192, mas também há registros no Distrito Federal, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, em Pernambuco, no Paraná e na Bahia. 15 mortes foram notificadas. Eu vou chamar agora a repórter da Rádio Bandeirantes, Maju Arruda Leite, com mais informações a respeito dos casos de intoxicação por metanol e das investigações, porque até agora ninguém tem convicção do que de fato aconteceu, não é, Maju? Bom dia. Oi, Thaís, um bom dia a você, bom dia a todo mundo ligado aqui no Jornal Gente. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, acontece mais uma reunião do Gabinete de Crise do Governo de São Paulo, criado para o enfrentamento dos casos de intoxicação por metanol aqui no estado. Estarão presentes o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autoridades da saúde, como o secretário Eleusis Paiva, e também da Segurança Pública, como o delegado-geral da Polícia Civil, Arthur Dian. Às 11h30 está prevista uma entrevista coletiva para atualizar os casos de intoxicação e também as investigações. Na última segunda-feira, nós abordamos esse assunto aqui no Jornal Gente pela primeira vez. Os casos estavam concentrados aqui em São Paulo. 7 dias depois, essa onda de contaminação já atinge 12 estados, mais o Distrito Federal. Como você disse, 225 notificações por suspeita de intoxicação por metanol. A gente tem 16 casos confirmados e 2 mortes que também foram confirmadas, que aconteceram depois da ingestão de bebida adulterada com metanol. 2 mortes aqui em São Paulo, 2 homens, um de 46 e outro de 54 anos. E diante da explosão dessas notificações, o Ministério da Saúde tem reforçado o estoque do etanol farmacêutico, que é o principal antídoto para a intoxicação por metanol. Mais de 12 mil unidades já foram adquiridos pelo governo federal e serão enviadas aos estados nos próximos dias. O foco do governo federal agora também é a compra do Fomepizol, que é o medicamento considerado mais eficaz para esses casos, mas aqui no Brasil não há circulação desse medicamento e por isso a Anvisa abriu uma consulta a autoridades reguladoras internacionais na semana passada para autorizar essa comercialização do Fomepizol aqui no Brasil. Agora, em relação à investigação por parte da Polícia Civil, uma das linhas de investigação é de que esse metanol encontrado nas bebidas pode ter sido usado para a limpeza, para higienizar as garrafas e assim reciclar esses vidros originais. Então, sem a higiene e a limpeza adequada dessas garrafas, restos de metanol podem ter ficado nessas garrafas e gerado essa contaminação. Esses falsificadores conseguem comprar essas garrafas com os próprios comerciantes que vendem essas garrafas e também são encontradas no lixo. Ainda de acordo com a investigação, essas garrafas também podem ser encontradas na internet e muitas vezes são vendidas até em lotes. Então, qual é a recomendação da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui de São Paulo? Que os comerciantes quebrem essas garrafas depois do uso para dificultar a ação dos criminosos. Em relação às fiscalizações, a gente lembra que as fiscalizações por parte da Vigilância Sanitária, da Polícia Civil, acontecem desde a semana passada. O que a gente tem como resultado até agora são 7 mil garrafas de vidro apreendidas, além de outras 50 mil recolhidas. Essas garrafas estão sendo encaminhadas para o Instituto de Criminalística para passar por uma perícia para identificar se há ou não metanol nessas garrafas. Além dessas apreensões, 19 pessoas também foram presas nessa última semana. Não são pessoas presas ligadas a essa contaminação, mas sim pessoas presas por terem falsificado bebidas aqui no estado de São Paulo. A gente sabe que esse é um problema estrutural, não só em São Paulo, como em todo o Brasil. Então, agora resta entender, encontrar a origem dessa contaminação do metanol. E a gente segue atualizando essa situação aqui na Rádio Bandeirantes e no Band News TV.
Volto com vocês. Muito obrigada. Essa é a repórter Maju Arruda Leite com os últimos números e as novidades a respeito dessa investigação. Há uma crise enorme agora, não é? Nesse setor de revenda de bebidas que vai dar de uma ponta até a outra, desde os fabricantes, que são grandes empresas multinacionais que atuam no Brasil, além das empresas locais, todas geram empregos, pagam impostos, algumas delas têm histórias centenárias e agora são colocadas na berlinda, os revendedores de bebidas e os pontos finais de consumo. Alguns bares que têm o seu movimento, o seu faturamento baseados no consumo de destilados estão passando por um momento muito difícil. A Maju citava associações que hoje têm algum tipo de estimativas sobre o que acontece no mercado de bebidas no Brasil. E todas elas são assustadoras. Segundo, por exemplo, a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, 33% do mercado de uísque, 27% do mercado de vodka, 18% do mercado de cachaça, a nossa cachaça, e 15% do mercado de gin são, de alguma forma, ou adulterados, ou fabricados de forma irregular, ou contrabandeados, ou seja, não passam pelo processo regular de produção, de controle de qualidade. É muita coisa. Se essa história toda do metanol triste, que tirou vidas e que está levando pânico, às vezes até um pouco acima, talvez, do que fosse necessário, mas quem é que vai se arriscar numa situação como essa? Aí dá para a gente compreender, não é? Essa situação toda coloca a luz sobre mais um mercado no Brasil que, assim como tantos outros, e olha, mercado de combustíveis, mercado de cigarros, agora o mercado de bebidas, que, de alguma forma, tem as suas entranhas expostas e a gente acaba descobrindo que boa parte do que a gente consome, não só em caso de destilados, como nesses outros que eu citei também, que o brasileiro consome, é parte de adulteração e, às vezes, de esquema criminoso. Que isso sirva aqui como uma porta de entrada para uma atuação mais forte daqueles que devem fiscalizar. Porque a gente sabe, né? Daqui a pouco passa, vai se descobrir que alguém desandou na hora de adulterar a bebida destilada e fez com que ela se transformasse numa arma letal. Claro que não por vontade, muito provavelmente não foi isso que aconteceu, mas a história acaba ficando para trás. Não pode ser desse jeito, né? Porque se existe uma crise tão grande no mercado que está relacionado a vidas, isso tem que ser combatido, assim como nos outros também. Bem, esse é só um assunto, entre tantos outros que a gente vai colocar em pauta aqui no Jornal Gente, nesta segundona, dia 6 de outubro, e a gente está só começando. Aliás, Pedro Campos, você lembrava, né? A gente está agora exatamente um ano da eleição de 2026, é isso, Pedro? É isso aí, dia 4 de outubro de 2026, nós vamos ter um encontro com a urna. É uma eleição grande, porque o brasileiro, o eleitor, vai votar para 6 candidatos: deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, governador e presidente da República. Então, é uma eleição muito grande, a movimentação política já está acontecendo. Diariamente você vai acompanhando o assunto aqui na programação da Rádio Bandeirantes, Band News TV, no Jornal Gente, sempre a partir das 8 da manhã. Na sequência, o assunto é a política. Rede Bandeirantes de Rádio.